E aí, pessoal, nós vamos estar começando uma sequência de videoaulas sobre o conteúdo de informática, educação, cultura digital e tecnologia. E na aula de hoje, nós vamos aprender o conceito básico sobre planilhas eletrônicas ou tabelas, né? Para quem está começando agora, para quem está revisando, vai ser muito bacana, né? Então, o conceito de tabela ou planilhas, imagine que você possui um horário semanal dentro de uma grade dividido com umas letras ou alguns números, um boletim escolar ou um diário de turma, né? Então, isso é a grande característica das tabelas ou planilhas, né? Essa grade que possui conteúdo que foi digitado, no intuito de informar para quem for visualizar. E como é que você vai fazer essas planilhas, essas tabelas, né? Normalmente, as tabelas ou planilhas eletrônicas, elas podem ser criadas através de aplicativos, né? Os mais comuns são da empresa Microsoft, que é o Excel, né? Ou o Google Planilhas, da própria Google. Então, a diferença entre eles é que o Excel ele já está há muito tempo no mercado, então os profissionais utilizam bastante, né? E é pago. O Google Planilhas, se você possui uma conta de Gmail, ele se torna gratuito, né? Sem você precisar pagar nenhum tipo de custo, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês essa parte conceitual, essa parte básica de planilhas eletrônicas. Sou o professor Luiz Oliveira e vamos começar. Então, iniciando aqui com... Vou trazer a tela inicial dos dois programas. Por exemplo, do Microsoft Excel, você pode ver que a tela inicial ele te traz um botão para você criar uma nova planilha, ou você também tem as opções de utilizar um modelo como base, né? Já no Google Planilhas também é bem parecido, um botão para criar uma nova tabela ou planilha e utilizar os modelos de exemplo. Então, o que eu vou te mostrar nessa aula inicial, você vai poder fazer em um dos dois, tá? Então, eu vou assim optar agora, por exemplo, pelo Microsoft Excel. Então, vamos lá, vamos começar. Ao abrir o programa, né, se você for utilizar uma nova tabela, a gente vai começar por esse conceito. Então, ou você clica duas vezes, ou clica uma vez para selecionar e depois o botãozinho de criar. Nesse caso, eu vou clicar duas vezes para abrir esta nova planilha ou tabela. Vou abrir aqui a tela também. E outro detalhe, essas versões do Excel da Microsoft ou do Google Planilhas você pode utilizar em qualquer sistema. No caso, estou usando aqui o sistema da Apple, mas se tiver o Windows também vai ser bem semelhante. Então, vamos lá. Abrir a planilha, né, você vai se deparar com essa grade, e a característica das planilhas é que elas são compostas por colunas e linhas, né? As colunas geralmente, ou sempre, né, elas vão estar nessa parte superior, e as colunas elas são nomeadas por letras, certo? Já as linhas vão estar aqui nessa parte da lateral e são nomeadas por números, né? Então é o seguinte, caso você queira compreender essa parte mais inicial, você tem que saber, sim, que uma tabela é composta por colunas e linhas. Porém, essas colunas e linhas, elas possuem um detalhe importante, que são esses retângulos aqui, tá? Que você está vendo. Para quem joga batalha naval, campo minado, coisa do tipo, né? Então, é bem semelhante. Então, é o seguinte, o encontro de uma linha com uma coluna, nós chamamos de endereço, tá? Para outras pessoas também é conhecido como célula, tá? Então, durante a aula eu vou estar falando esses dois termos, célula ou endereço, né? Então, por exemplo, digamos que eu clique neste retângulo aqui. Se você perceber, ele destaca a coluna que eu cliquei e a linha também. Então, visualizando, a pessoa, quando clica, ela pode falar: eu cliquei na célula ou no endereço 3B, né? Tudo bem, tá certo você falar 3B, mas para os programas de planilhas eletrônicas, se você falar 3B, futuramente, quando você for utilizar as fórmulas mais complexas ou as funções,
o programa não vai aceitar. Então, logo de cara, eu peço que você, quando for falar o endereço de uma célula, comece falando pela coluna e depois pela linha, né? Então, nesse caso, para os programas de planilhas eletrônicas, o correto é você falar P3 e não 3D, tá? Então, você pode clicar nessas células ou endereço simplesmente com o mouse, né? Você vai perceber que quando eu clico, tem uma caixa de nome aqui em cima que ele também indica onde você está clicando, né? Independente de onde você clicar. A outra forma é você utilizar as setas de navegação do teclado, então para cima, para baixo, esquerda ou direita, tá? Então assim você clica ou você está selecionando uma célula. Outra maneira, como para você poder selecionar uma célula, é você clicar na caixa de nome e digitar a combinação da coluna, depois a linha, né? No caso aqui eu vou digitar C3, né? Tanto faz eu digitar minúsculo como maiúsculo, tá certo? Ao digitar o teclo Enter, ele vai passar após o Enter para C3. Pensa, tá vendo? Então tu tem 3 maneiras de poder selecionar uma célula: clicando com o mouse, usando as setas de navegação, ou clicando e digitando na caixa de nome. É o seguinte, após você compreender que é possível clicar para selecionar, para usar os outros recursos, é importante saber que você também tem a opção de selecionar várias células, né? Essa seleção com o mouse, você usa o clique e arrasto. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui do A1 até o A10, clico no meio da célula e arrasto. Então, eu acabei de fazer aqui uma seleção de células em uma coluna. Eu também posso fazer essa seleção de uma linha, né? Então, por exemplo, vou clicar do A1 até o D1. Então, eu fiz agora uma seleção de células em uma linha. Você também pode fazer a seleção de um intervalo de células, ou seja, de uma até a outra, sem seguir essa sequência de só ser apenas na linha ou ser apenas só na coluna. Então, por exemplo, eu posso selecionar de A1 até D10. Nesse caso, eu peguei tanto colunas como as linhas, tá? E essa seleção é interessante, que futuramente você vai precisar para poder modificar o texto, o tipo da letra e entre outras funções. Bom, eu ensinei com o mouse e agora, se você quiser optar em fazer essa seleção com o teclado, você faz da seguinte forma. Você posiciona na célula inicial com as setas do teclado, né? Você vai segurar e pressionar, no caso, a tecla Shift, e você pode usar as setinhas para baixo, para selecionar para baixo, ou você pode segurar Shift e apertar para a lateral, tá? Para fazer a horizontal também. E se você quiser fazer o intervalo com o teclado, pressiona Shift, aí você vai usando a lateral e para baixo, tá? Então, o mesmo intervalo que eu fiz usando o mouse clicando e arrastando, eu também posso fazer com o teclado. Aí, outra situação, se você quiser utilizar o intervalo de células pela caixa de nome, você pode utilizar uma combinação usando o termo até. Por exemplo, eu quero de A1 até D10. Eu já fiz com o mouse, já fiz com o teclado. Na caixa de nome, você vai substituir a palavra até pelo caractere 2 pontos. Então, por exemplo, deixa eu clicar fora, vou clicar lá na caixa de nome e vou digitar A1. Ao invés de digitar até, eu digito 2 pontos e eu digito agora a última célula do intervalo, D10. Detalhe, você pode digitar tanto as letras de maneira minúscula ou maiúscula que vai dar certo direitinho. Então, digitou essa sequência substituindo 2 pontos ou a palavra até por 2 pontos, tecla Enter, ele também seleciona o intervalo de células. Então, como dica extra, às vezes você precisa selecionar toda a tabela, né, da que você digitou, e normalmente as pessoas elas usam clicar e arrastar, usam, como eu havia falado, clicar e utilizar segurando Shift com as setinhas, né, ou utilizando a combinação, por exemplo, de A1, 2 pontos, até D10. Né? Então, essas combinações são bem comuns das pessoas utilizarem. Né? Mas um atalho extra para a gente poder finalizar seria o atalho o Ctrl A, ou quem estiver usando o Mac, Command A.
ele seleciona toda a tabela, independente se ela for utilizada ou digitada até uma coluna específica, né? Esse Ctrl A ou Command A, ele vai selecionar tudo que foi digitado, né? Independente da quantas colunas você utilizou e quantas linhas. E outro item também interessante que antes da linha 1 ou da coluna A, tem um botãozinho aqui que ele faz a mesma coisa. Esse botão é selecionar toda a tabela. Então, quando você clica, também funciona para selecionar tudo. Então, nós vamos ficar por aqui. Essa primeira aula foi mais a questão dos conceitos básicos, como você clicar, o que é coluna, o que é linha, o que são os intervalos, né, e o que é célula. Então, eu espero que vocês continuem no próximo vídeo e ficamos por aqui. Até lá!